Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Agradecemos a Deus, a cada um de vocês que chegaram aqui. E queremos louvar o nome do Senhor e dizer que hoje à noite nós estamos aqui para exaltar o nome de Deus, louvar a glória do nosso Deus, aprender da sua palavra e compartilhar os nossos pedidos de oração. Nós estamos usando esse formato ainda com a questão do cuidado em relação à pandemia, e por isso que nós não temos dividido por departamentos ainda, mas eu espero logo em breve podermos dividir departamentos. Aos que estão entrando agora, eu gostaria que você se juntasse a nós em comunhão, oração. Também eu gostaria que você compartilhasse. Eu gostaria que os irmãos que estão dentro das nossas redes sociais e que podem acessar o Facebook agora, compartilhasse dentro, para que os irmãos pudessem acompanhar, inclusive quem compartilhar dentro dos grupos, certo, de oração, da primeira semana de idosos e outros grupos que nós temos. Coloque no seu status, de maneira que as pessoas possam ter condições de acompanhar o culto de oração conosco. E eu gostaria de começar cantando o hino 410. Como eu disse para vocês, como eu tive problema na confecção do material de hoje, então vamos cantar hinos conhecidos, para que a igreja possa me acompanhar também nesse louvor e também desafio, ensino da palavra de Deus através da música. 410, no serviço do meu rei, eu sou feliz. Cantemos. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Amém? Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Vamos cantar ainda o hino 419, outro hino conhecido da congregação e que tem a mesma ideia. 419. Cantemos. Mãos ao trabalho, crentes, vai já passando ao voo. Vamos enquanto temos
tua luz. Eia que agora é tempo de servir Jesus. Vinde o vigor da vida, todos ao bem votar. Eia que vindo a noite, já não há lida. Mãos ao trabalho, crentes, breve nos chega ao fim. Firmes enquanto a morte não toca clarim. Os irmãos a obra, por Cristo trabalhar. Eia que vindo a noite, vamos descansar. Haverá um tempo em que nós vamos descansar dos nossos trabalhos, mas bem-aventurados são aqueles que dormem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. E aqueles que têm trabalhado para o Senhor, um dia receberão dele a verdadeira e justa recompensa. Eu quero convidar os irmãos nesse momento a abrirem suas Bíblias para Marcos capítulo 10, do verso 35 ao 45. Eu não sei se o Edson tem condições de compartilhar esse texto pela internet, e se tiver eu fico grato. Marcos capítulo 10, verso 35 a 45, né? Que meus dois auxiliares, um está no seminário e outro está aqui presente, né? Geralmente o Edson está aí online ajudando, servindo a igreja e também a programação, mas graças a Deus está hoje aqui conosco, ele e a sua esposa. Irmãos, Marcos capítulo 10, verso 35 a 45. Para aqueles que estão nos acompanhando às quintas-feiras, eu tenho falado sobre o serviço cristão. Mas o serviço cristão, eu quero deixar bem claro para você que está me ouvindo aqui, para você que está me ouvindo aí, que o serviço cristão vai muito além de cargos e trabalhos feitos na igreja local quanto organização. Então, quando eu falo de serviço cristão, eu estou me restringindo a uma área do serviço cristão, que é o trabalho na igreja, o serviço, que podem ser cargos eletivos ou não, a projetos da igreja que a igreja faça, mas isso não resume nem deixa exclusivo o serviço cristão. O serviço cristão ele é muito mais abrangente, ele é muito mais do que isso, do que simplesmente algumas coisas que nós fazemos em algumas datas, em alguns momentos, em alguns dias, quanto à organização da igreja local. Mas eu estou voltando para isso, porque é necessário falarmos dois motivos. O primeiro motivo é porque nós temos sentido ao longo dos anos, não em si só Ebenezer, mas obviamente porque é uma tendência, as pessoas começarem a deixar de desejarem servir a igreja. E segundo, porque cada vez mais essa característica de igreja local tem se diluído nas mais novas ideias que têm sido trazidas no mundo evangélico, de maneira que coisas como membresia, coisas como, digamos assim, frequência a uma igreja, dedicação a uma igreja local, são coisas que estão ficando meio para o passado e estão sendo relegadas a uma coisa mais institucional, religiosa, dogmática, e não algo que de fato tem a ver com o que foi ensinado no Novo Testamento pelos apóstolos. Eu gostaria de trazer com vocês um texto que ele vai ser abordado expositivamente quando nós estivermos aqui em Marcos, mas eu gostaria de usar o princípio dele para trazer 4 verdades hoje para você que está me assistindo, aí os irmãos que estão ouvindo aqui. Marcos capítulo 10, do verso 35 ao 45 diz o seguinte: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita
e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos orar. Senhor amado, obrigado pela oportunidade que temos de ler a tua palavra, mas agora eu peço que o Senhor nos ajude a aplicarmos essa verdade no contexto do serviço dentro da igreja local, e nos ajuda a sempre termos um coração de servo para com todos. Em nome de Cristo Jesus, amém. Eu quero dizer que, infelizmente, como eu já tenho muito tempo na fé no Senhor Jesus Cristo e muito tempo de membro de igreja local, eu creio que a minha memória, se ela estiver boa, eu já pertenci a pelo menos 5 igrejas locais em toda a minha vida. Não que eu não tenha frequentado outras igrejas, mas como assistência, Igreja da Fé em Manaus, onde eu fiquei praticamente até os 11, 12 anos, depois Igreja da Graça em Manaus, depois 9 anos na Igreja Bíblia Aberta em Belém, Ananindeua para ser mais exato, e depois 10 anos na primeira igreja, e depois mais 15 anos aqui na Ebenezer. Então eu tenho 5 igrejas que eu já convivi em 3 estados do Brasil. E meus irmãos, é lamentável como eu tenho visto às vezes briga na igreja por conta de cargo. Eu já vi campanhas na igreja por conta de cargo. Talvez você que é nessa igreja e chegou aqui e já está 15 anos aqui, talvez não tenha visto isso, eu espero que não, mas eu já vi campanha a favor e eu já vi campanha contra. Pessoas, até pessoas importantes da igreja, de uma certa projeção na igreja, dizendo: irmão, não vote em fulano, vote em cicrano, né? Como se estivéssemos exatamente numa disputa eleitoral dentro da igreja local. E ao ponto de haver irmãos que vão em casa de irmãos e vão com um grupo de irmãos pedir voto. Mas, por outro lado, tem alguns cargos dentro do trabalho de Deus, dentro da igreja de Deus, que eu não tenho visto as pessoas se dedicarem tanto e se até, eu vou usar uma expressão aqui talvez um pouco exagerada, até se atracarem para exercer aqueles cargos, para aquele serviço. Tem alguns trabalhos na igreja que parece que todo mundo quer ir lá. Se pudesse, todo mundo estava lá. Enquanto há outras pessoas que não estavam lá. Outros serviços que ninguém quer. É difícil. É até implorando para as pessoas. E às vezes a gente pensa que talvez até pago não iriam. Por que isso acontece? Eu creio que quando nós olhamos aqui para Marcos, capítulo 10, 35 a 45, que a exposição imediata dessa é o exemplo do Senhor Jesus Cristo como servo perfeito, o homem servo perfeito. E se você quiser ouvir essa mensagem nessa ótica expositiva, eu convido você, quando estivermos aqui à noite, nesse texto, a ouvir. Mas quando nós queremos aplicar esse texto para a igreja local e para os vários cargos e vários
trabalhos que tem na igreja, o que é que nós olhamos para cá? A primeira verdade, que já falei até dias atrás, mas eu quero repetir, é que ninguém deve ter de si uma ideia errada, deve ter uma ideia moderada de si mesmo e dos dons que foram dados por Deus. E nós percebemos aqui dois discípulos de Jesus com uma ideia muito clara, muito óbvia de quem eles eram. Eles se consideravam os dignos de serem os primeiros ministros aqui. Eu não sei se esses são os dois ministérios mais cobiçados no governo brasileiro, o da Fazenda e o da Casa Civil. Eu não sei se politicamente estaria certo sobre isso. O da Fazenda é que determina toda a questão financeira, né? E o da Casa Civil, como as estratégias acontecem, as articulações. Mas digamos aqui que nós temos dois irmãos aqui. Esses são filhos de Zebedeu, perdão. Em Mateus, o evangelista vai dizer que quem chegou para fazer esse pedido foi a mãe deles. Mas claro que Marcos, olhando já na visão de Pedro, sabe claramente que esse era o pedido deles, esse era o desejo deles. Então Marcos, quando fala as memórias de Pedro, ele já fala direto quem eram as pessoas. Esse pedido na realidade era de Tiago e de João. O que é que eles queriam? Eles achavam que eles deveriam ficar num lugar de honra maior do que os seus amigos, porque o que eles estavam pedindo era o seguinte, era uma expressão no local, diz: olha, nós queremos que nós sejamos os seus imediatos, vice-reis, imediatos do Senhor. Já que o Senhor vai ser o rei de Israel, então é o seguinte, nós queremos ser os seus dois principais ministros. Aí o Senhor escolhe os outros cargos dos outros 10, mas um de nós vai ficar à sua direita e outro vai ficar à sua esquerda. Por quê? Porque naquela cultura, aqueles que estavam assentados mais próximos do rei eram as pessoas mais importantes. Coloca a importância daquela pessoa. É por isso que, entendendo a cultura da época e o simbolismo, é por isso que Jesus Cristo está assentado à direita de Deus. E a direita era o local mais importante, por causa que era entendido. Então, a pessoa mais importante para Deus Pai é o próprio Filho. Mas aqui esses dois tinham uma posição bem elevada sobre eles, tinham uma ideia muito elevada sobre eles. Eles não poderiam ser outra coisa no reino de Deus, senão os vice-reis, os primeiros ministros de Deus, do Senhor Jesus. E esse é um problema que acontece muitas vezes em cargos na igreja. Tem cargos que eu acho que eu não sou digno dele. Esse é o pensamento e o coração de alguns. Eu não sou digno, não. Eu acho que isso é muito pouco para mim. E eu já ouvi, infelizmente, isso de crentes, de pessoas que disseram: não. Alguém disse: fulano, por que você não vai? Não, isso é muito pouco para mim. Eu sei que o irmão Edson vai lembrar da situação, eu não vou dizer exatamente o que é, porque é uma coisa que nós vivemos isso na nossa antiga igreja, mas existia uma certa votação para um determinado serviço da igreja, que era escolhido praticamente 7 nomes. Era uma disputa extraordinária. Às vezes dava até confusão, inimizade na igreja, se não, certa pessoa não recebia votos, ou não recebia indicação para aquele cargo, enquanto para outros, essas pessoas não estavam nem aí. Não, me coloque, eu também quero fazer isso. Por quê? Porque eu penso que esse cargo cabe com quem eu sou, cabe exatamente, e aqui eu não estou falando de assimilação, não estou falando de afinidade, eu estou falando de você considerar que certos cargos não são dignos de você, porque você está num patamar mais alto. O apóstolo Paulo, que eu já falei com você desenvolvendo esse texto, eu vou repetir, Romanos capítulo 12, diz que o pensamento que cada um deve ter deve ser com moderação. Você deve ter um pensamento equilibrado. Você não deve pensar que você é demais, porque tudo que você tem foi dado por Deus, tudo que você tem é dádiva de Deus, por isso não há mérito nenhum. Nem você deve se achar de menos,
porque assim como no corpo, cada parte dele é importante. Eu estou aqui no versículo 3 até o versículo 5, só que eu não vou os ler de novo, mas essa é a suma. Ele diz: pense de uma forma equilibrada, não pense demais, alto demais, porque tudo que você tem lhe foi dado, é uma dádiva de Deus para você. E não pense de menos, porque assim como no corpo não há nenhuma parte desprezível, da mesma forma, no corpo de Cristo não há um único serviço que seja desprezível. Todos têm a sua devida importância, por menor que seja a exposição pública dele. Segunda verdade que eu gostaria que você pensasse aqui também: que os serviços e os trabalhos da igreja não pense errado sobre os valores dele em relação aos valores deste mundo. Sabe por quê? Porque eles entenderam errado o reino, porque como o reino de Deus vinha. E Jesus deixou claro que ele não estava vindo para esse reino. Esse não era o objetivo. Esse não é o princípio do reino. Cargos, serviços, funções na igreja de Cristo não tem a ideia de posição social, nem mesmo a posição de pastor e de diáconos, até porque diácono já está dizendo tudo, né? Esse é um grande risco para nós pastores, porque muitas vezes, como minha sogra mesmo me disse uma vez, o grande problema é que muitos pastores querem fazer da igreja o seu pequeno reino. É o meu púlpito, é a minha igreja, é meu isso, meu aquilo, e a coisa, se não andar como meu, então não dá certo. Nem mesmo o pastorado, que é um serviço também administrativo, tem o princípio de mandar. Nenhum cargo é para me dar posição na igreja. Nenhum cargo é para que eu seja mais elevado na igreja. No mundo é assim. Jesus diz aqui e repreende os discípulos quando eles começam a brigar entre eles, porque os outros 10 quiseram acertar as contas com Tiago e João. Jesus diz: venham cá vocês, vamos aprender um pouco mais, eu tenho algo mais para ensinar, não só para esses dois. Eu sei que, como não é expositivo, tem algumas coisas aqui meio interessantes que eu vou ter que pular e não vou nesse momento escorrer, então vou ter que deixar realmente quando vier em Marcos aqui. Mas ele diz aqui, olha, Jesus chamando de: só sabeis os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Ele diz: olha, no mundo é assim, um manda mais do que o outro, é cada um querendo mandar mais do que o outro. No mundo é desse jeito, no mundo carnal, no mundo do egoísmo, no mundo do interesse próprio, é assim. Eu vou repetir de novo, não estou aqui querendo criar nenhuma polêmica política, eu só estou querendo mostrar como é verdade o que Jesus está falando. O presidente eleito dos Estados Unidos, desculpa eu estar usando essa expressão, mas é porque é o que é de direito no momento, tá certo? O presidente eleito dos Estados Unidos, ele simplesmente já mandou uma ameaça para o Brasil. E qual foi a resposta do presidente brasileiro? Pode vir que eu tenho pólvora, não é? O que é isso, irmãos? É cada um dizendo: eu que mando aqui e acabou-se. Você cuida lá dos Estados Unidos que eu cuido aqui do Brasil. Então, o que acontece é que nesse mundo, entre os gentios, entre aqueles que não temem a Deus, em outros reinos deste mundo, os nossos postos são para eu mandar, para eu ter mais poder, para eu ter mais direito, para eu dizer e acontecer, para eu dizer que quem manda sou eu constituo, eu destituo, eu coloco e eu tiro. Mas Jesus Cristo disse: mas entre vós não é assim, mas entre vocês não é desse jeito, não funciona assim entre vocês. No meu reino
Não funciona, não é desse jeito. Se você quer servir a igreja de Deus, não funciona desse jeito. E aí você tem que fazer uma pergunta: por que é que eu quero servir nesse lugar? Ou por que eu deveria servir nesse lugar? E aí vem a terceira, que deveria motivar você a um cargo na igreja, um trabalho na igreja, eletivo ou não, a se colocar à disposição, é o princípio de servir aos outros. Jesus Cristo diz aqui: mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E a palavra aqui no original é diaconia, aquele que exerça diaconia entre vocês, aquele que quiser ser o maior entre vocês, seja aquele que mostra serviço, que serve a igreja. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. E aqui é interessante no original, porque se ele usou a expressão diaconia para aquele que vos sirva, ela pode ter uma ideia apenas de alguém que serve a mandado de outra pessoa. Mas como ele faz um paralelo com servo, a gente sabe que ele está falando agora, diaconia não é simplesmente servir a mandado de outro, mas servir como escravo, porque é isso que ele diz aqui: e quem quiser ser o primeiro entre vós, será escravo de todos, porque a palavra aí já não é mais diaconia, é doulos. Eu só estou falando isso para diferenciar, para você ver a diferenciação das palavras, tá bom? A palavra lá, seja aquele que vos sirva, é uma palavra que pode dar a entender um serviço simplesmente porque você está sendo pago para fazer, ou serviço porque alguém mandou você fazer, ou serviço porque você é escravo e você não tem opção. Você é escravo, você está lá embaixo, você tem que obedecer. Mas para deixar bem claro que esse é o sentido nesse texto, quando ele vai dizer seja o servo de todos, aí ele usa claramente a expressão que no Novo Testamento quer dizer escravo. É por isso que Tiago, João, Paulo, Judas inicia as suas cartas muitas vezes dizendo: Judas, escravo de Cristo Jesus. Eu não sou nada, eu sou escravo, eu estou aqui para servir e servir a igreja de Deus. O que deve motivar eu e você a estarmos onde estamos, fazendo o que estamos fazendo, deve ser servir a igreja de Deus. Quando eu me isento de fazer alguma coisa, significa que eu não tenho essa disposição de servir. E quando eu me coloco à disposição de fazer alguma coisa, deve ser motivado exclusivamente porque eu quero servir, eu quero me colocar à disposição da igreja, eu quero ser útil no sentido de fazer alguma coisa pelas pessoas, pelo rebanho de Deus, pela igreja de Deus. Não é simplesmente porque eu sou a pessoa ideal para aquele cargo, porque eu sou a pessoa ideal para fazer aquilo. E é por isso que muitas vezes há tantos conflitos dentro da igreja, porque eu começo a achar que eu sou a única pessoa que posso fazer aquilo, que aquele é o meu lugar. E a ideia de servo é tão interessante, e como a gente tem dificuldade com isso, que eu já repeti isso algumas vezes e vou falar novamente. Tem gente que briga por causa de banco de igreja. Tem crente que briga por causa de instrumento da igreja. Tem pastor que briga até por causa de púlpito de igreja. Eu estou aqui para servir, e esse deve ser o meu coração, essa deve ser a minha motivação, esse deve ser o motivo porque eu trabalho, seja online, seja presencial, seja visita, seja mensagem, seja ensinando, porque eu quero servir a igreja, não porque eu quero deixar meu nome para que daqui a não sei quantos anos tenha uma placa aqui escrita pastor Elisiário Thiago, pastor de 2004 a 2000 e não sei quanto.
se não é a motivação servir, Jesus Cristo já disse: Deus não nos deve nada. Quarta motivação que eu devo ter quando eu quero servir a igreja com um cargo, com algo: eu quero edificar a igreja de Cristo, eu quero ser um instrumento de Deus para que a igreja cresça. A minha disposição, seja em que área for, seja no simples apertar de mão do irmão, da irmã, do visitante, da visitante que entra, seja ao trocar um garrafão de água, seja ao dirigir cântico, seja ao pregar, seja ao dirigir, seja ao cuidar da parte tecnológica, mas que o meu objetivo é que tudo isso redunde em glória a Deus e edificação para o corpo dele, para a igreja dele, que de alguma forma Deus utilize isso para que a igreja cresça, não apenas em número, mas também em qualidade em número. Nós não podemos ficar com a ideia que o crescimento é só qualitativo. Ele precisa ser qualitativo e quantitativo, isso é, a igreja tem que crescer em qualidade, em bons crentes e em quantidade de crentes também. Então todo o meu serviço, todo o meu trabalho, toda a minha disposição deve ser para a igreja ser edificada. É por isso que eu disse: o que deve motivar é servir. Porque quando eu digo eu quero me tornar, eu quero me dispor para o trabalho de Deus, eu não vou ficar parado, porque eu não estou me dispondo. Mas nem também vou dizer isso aqui eu não quero, aquilo eu não quero, porque o meu objetivo é servir. Volto a dizer, é claro que tem algumas coisas que eu sei que não é o meu dom, Deus não me deu esse dom, mas não é porque isso é indigno de mim. Isso é muito baixo para mim. Isso aqui não foi feito, o meu cargo na igreja tem que ser outra coisa, mais elevada. Não, eu não estou servindo aqui porque eu entendo que Deus não me chamou. Tipo, por exemplo, tem irmãos na igreja que são exímios em muitas áreas, mas Deus não deu a área do canto, não deu essa habilidade, dom para cantar. Então, se tentar cantar, por mais que tenha boa vontade e desejo de servir a igreja, vai ser um pouquinho meio complicado. Não estou falando de você procurar o seu dom, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando de você dizer: eu estou pronto para servir. Eu sinto aqui que Deus não me chamou para isso, mas não é porque isso seja indigno, é porque o meu dom não é esse, mas eu sei que eu posso servir aqui, eu estou disposto a servir. E aqui eu gostaria de só dar alguns exemplos rápidos, meu tempo já está sendo bastante avançado. Mas, por exemplo, vocês já perceberam que a sociedade feminina não tem quem toque? Já perceberam que as EBFs, os clubes bíblicos, não tem quem toque? E é uma área extremamente importante. A gente sabe que música não é tudo no trabalho, no evangelismo, mas é um recurso que nós temos. Então por que se você pode, você não se coloca à disposição de dizer: olha, eu gostaria de aprender a tocar violão, eu gostaria de aprender a tocar teclado, para poder servir a sociedade feminina, para poder servir no clube bíblico, para poder servir na EBF, para que possa ter um recurso a mais. Eu estou falando isso porque eu vejo isso na minha casa, mas eu sei que tem outros jovens entre nós que têm a capacidade de desenhar caricaturas. Coloque isso à disposição de Deus. Pergunte à professora de escola dominical: você não precisa de uma arte para a sua lição? Eu poderia lhe ajudar. Como é que eu posso lhe ajudar? Eu não fui chamado para dar aula, mas eu consigo desenhar. Como é que eu posso lhe ajudar? Como é que eu posso servir a igreja? Sim, o meu objetivo é mexer com vocês, porque Deus não dá dons para as pessoas
para simplesmente elas exibirem. Ela dá dons para que a igreja seja edificada. Meus queridos irmãos, Deus quer servos a partir de mim. Deus quer servo a partir do pastor. E essa eu acho que é a grande luta que eu tenho. De fato, não apenas demonstrar, mas ser um servo para a igreja de Deus. Ser pastor é muito privilégio. Há muitos privilégios. Às vezes a gente vai na casa do irmão, o irmão faz um bolinho, se ele não tem tantas condições, mas faz um suquinho com uma bolachinha, está aqui, pastor. Não é? Às vezes eu ia dizer um chopp, aí os irmãos do Pará vão rir de mim, porque isso é de lá, né? É um refresco, né? Se fosse em Manaus seria din-din, tá bom? É um refresco. Já cheguei na casa de irmãos que disse: pastor, não tenho nada para lhe oferecer, mas isso aqui é um refresco. Vamos um refresco. É muito bom ser pastor, porque você de certa forma é paparicado. Por isso que muitas vezes as coisas se invertem. Às vezes nós servimos, nós nos acostumamos a sermos servidos. Então a mensagem que eu estou pregando para vocês, hoje à tarde ela estava falando comigo: ser servo de todos. Quando eu vier expor Marcos pelo Evangelho mesmo, eu gostaria de dar uma visão muito mais ampla do que só o serviço da igreja local. Mas eu gostaria que você lembrasse bem: primeiro, não tenha um pensamento errado, elevado, rebaixado do que você é. Tenha um pensamento equilibrado. Segundo, não tenha uma ideia errada do que são os cargos e serviços da igreja. Eles não são como no mundo, para promover, para dar status. São oportunidades para servir. Terceiro, a sua motivação ao se dispor, ao aceitar qualquer desafio do trabalho na igreja, é porque eu quero servir. Eu quero poder dedicar tempo para as pessoas. Eu quero poder que as pessoas possam crescer a partir daquilo que Deus quer fazer através de mim e em mim. Porque o quarto objetivo que eu quero mostrar hoje é que edificar a igreja de Cristo. Pense nisso. Pense sobre isso. Estamos chegando ao final do ano. Eu ainda não movimentei nada, porque eu estou orando, pedindo que Deus clareie para nós mais ou menos o que vai ser para o próximo ano, que a gente possa terminar o ano com uma perspectiva mais definida do que vai ser o próximo ano. Mas assim que entender que é o momento, nós vamos chegar para a igreja e dizer: irmãos, agora precisamos de irmãos para encarar 2021 juntos. Tenha um coração de servo. Coloque-se à disposição da igreja, seja oficialmente ou não, seja para um cargo eletivo ou não, seja para ter algo definido no sentido, um trabalho definido pela igreja ou não, mas tenha um coração de servo e se coloque à disposição para servir para o crescimento da igreja. Esse deve ser o nosso coração, porque aquele que tinha condições de ficar sentado no trono, dando ordens, com toda a autoridade devida, ele veio até a terra, se tornou, foi reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de um servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o nosso exemplo. Esse é quem eu devo seguir e que você deve seguir também. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós somos gratos pelo desafio que Jesus Cristo nos lança pela sua pessoa.
Quando nós nos comparamos com outras pessoas, nós podemos até nos achar bom, talvez melhores. Talvez quando nós nos comparamos com outros irmãos, principalmente aqueles que nós achamos que não querem fazer nada na igreja, nós nos achamos bons, nós achamos que estamos servindo. Mas quando nós nos comparamos com Jesus Cristo, o servo pleno, o servo supremo, aí fica difícil, aí fica complicado. Aí nós precisamos admitir que ainda precisamos fazer muito mais, correr muito mais para o alcançarmos. Assim nós pedimos graça para as nossas vidas. É o que oramos por mim, pela igreja, por todos que estão assistindo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar nesse momento alguns pedidos de orações que já estavam escritos e chegaram durante a semana ou hoje. E aqui eu gostaria de ir falando para os irmãos, principalmente os irmãos que estão em casa e vão fazer seu tempo de oração em casa. Eu gostaria de pedir oração, por mais que eles estão aqui, mas nós estamos recuperando de saúde, o irmão Edson e a irmã Raimundinha. Então vão receber exames, não é isso, irmão Edson? Ok? Então orem pela saúde desses dois irmãos. A irmã Conceição falou que a irmã Marilu testou positivo para a Covid. Então os irmãos orem pela irmã Marilu. E depois eu falo. Ela também pede oração pelo sobrinho dela, pela saúde do sobrinho dela chamado Fernando, é sobrinho da irmã Conceição. A Socorro pede pela saúde da sua mãe, a irmã Luzia, a saúde dela. E não esqueçam do irmão Ezequias, da Keren e da Thalita. Eles têm enfrentado problemas com a saúde da Thalita. Então orem por esses irmãos para que Deus sustente a fé deles. A irmã Inês pede oração pela recuperação, tanto a sua saúde como a recuperação da sua cirurgia. O irmão Benedito agradece a Deus a cirurgia que ele fez, que foi muito bem sucedida, e que agora ele só está aguardando que seja recomendado, receitado um óculos, para leitura. Então ele agradece aos irmãos, e como eu disse, é possível a gente, quem sabe no domingo ou no outro dia que ele possa estar aqui conosco, vir agradecer pessoalmente. Nossa irmã Ana Maria continua pedindo pela venda da sua casa. Não esqueçam as irmãs que estão esperando o bebê, e aqui tem uma lista: a missionária Jael, Tâmara e Karen, e as irmãs Évila, Suzana e Adriana. E também tinha uma outra irmã, é lá da congregação Elim, alguém tinha falado recentemente. Neidiane, obrigado. E a irmã Neidiane também, tá bom? A irmã Fabiola pede oração pela sua saúde. A Melanie pede oração pela sua irmã, a Emily Lopes também. E há um pedido de oração pela missionária Rosângela. Ela está precisando resolver questões da documentação dela e também precisando de ofertas. Lá ela trabalha em Maputo, em Moçambique. A Rosângela esteve aqui na nossa igreja, se você não está lembrado. Continuamos orando pelo Joel, irmão do Abdias. Eu não tive tempo de olhar, eu tinha pedido para ele mandar algum recado, mas eu não tive tempo de olhar se ele deu um retorno para mim. Aparentemente não chegou no celular dele a mensagem. Também eu gostaria de pedir oração por dois irmãos de Boca do Acre, a irmã Toinha e o irmão Furtado. Eles são pais do irmão Fares, alguns conhecem como pastor, doutor Fares, e do irmão Fábio, que é nosso concludente no seminário. E não esqueçam também a Lídia e a família, que são irmãos que nós temos orado desde já que começamos esses trabalhos de transmissão online. Então esses são os nomes das orações, os pedidos que nós temos aqui oficialmente. E aqui tem alguns pedidos que chegaram também pelas redes sociais. A Bianca, filha da irmã Rosinha, pede pela família e a saúde delas. Então esse é o pedido da irmã Bianca.
A irmã Sâmia Cristina da Igreja Betel, ela pede pela sua família, certo? Então, ela pede oração pela família dela. Aqui é um reforço sobre a irmã Évila que vai. E a irmã Melanie está agradecendo pela melhora da irmã Sirene. Nós citamos ela recentemente em uma das lives, a irmã Sirene, ela recebeu. Sirene é a esposa do pastor Poderoso, é o pastor lá no Amazonas. Ela estava internada e recebeu alta hoje. Então esses são os agradecimentos, pedido de oração, tá bom? E eu gostaria de, nesse momento, agradecer aos que estão participando conosco, que estão pelas mídias sociais. Nós temos conosco o irmão Josemir Lucas, a dona Gracinha, o seu Cici, a irmã Conceição, a irmã Iraci, a irmã Mariana. Temos o Edson Raimundinho aqui também, Calil Souza, Jael, Arthur, Bela e Josias, a Suziane Silva, o Neto Sueli, lá de Sena Madureira, Railson Cruz conosco, a irmã Maria Margarida e a Dani, e aí tem a Rosinha, a Sâmia, a Bianca, a Amanda conosco aqui também, a Maria Lúcia Barbosa, tá certo? A mãe do pastor Neto, vou dar aquele fora que eu dei domingo, né? Ok. Geraldo Baixo está conosco, irmão de Boca do Acre, a Maria Inês, a Sâmia Cristina da Igreja Betel e nosso irmão Manuel Oliveira do Pará. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por acompanhar a nossa programação. Que Deus abençoe cada um de vocês e que de fato essa programação edifique a vida de vocês. Nós vamos, irmãos, cantar mais. Eu gostaria de cantar mais um hino, 422, hino 422. Esse será o hino que nós vamos encerrar a programação de hoje à noite. 422, 422. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus. Cantemos. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz o Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudar o Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor.
Eu gostaria de pedir que o nosso pastor Neto nos elevasse em oração a Deus e agradecesse por toda a programação que aconteceu aqui e por tudo ainda que vai acontecer, mas que Ele nos abençoe, aceite o nosso louvor e que a sua palavra possa nos incomodar, a palavra dele. Pastor Neto. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pela comunhão que o Senhor nos dá através do teu sangue, através da união que a cruz nos trouxe, sendo uma família com o intuito de amar o próximo e de servir um ao outro. Nós te pedimos, ó Deus, aumente-nos a fé e a devoção ao Senhor, ao ponto de amá-lo e amar o próximo, servindo o próximo. Nós queremos, ó Deus eterno, pedir que o Senhor responda a cada um dos nossos pedidos, receba cada um dos nossos agradecimentos e faça a tua vontade em nossas vidas. E isso nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nesse momento eu queria que os irmãos dessem boa noite para os que estão nos assistindo e nós vamos encerrar a transmissão.